Vamos abrir nossas Bíblias para nós meditarmos. 1 Coríntios, capítulo 5. Melhor, 2 Coríntios, capítulo 5, só o verso 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Agradecer a presença da Larissa, do Daniel, o Henrique, que já ficou freguês agora, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você lembra dessa palavra? 2 Coríntios 5,17? Dá para dizer de cor, né, pastora? A gente sempre fala sobre isso. Mas eu queria dar um novo enfoque a partir dessa nova vida em Cristo Jesus que nós temos aprendido. A minha versão diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na minha versão diz: eis que surgiram coisas novas. Vou ler minha versão inteira, para que você veja assim a aplicação mais próxima. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. É nova criação, porque daí transfere a ideia de nova criação, não para nós nos tornarmos, mas porque Ele nos tornou. Certo? E Ele está nos tornando cada vez mais, porque é um ato definitivo, e daí tem o nosso aprendizado. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que surgiram coisas novas. Nisso nós vamos meditar. E eu queria convidar você a orar agora. Feche os teus olhos. Nossa mente é tão cheia de certezas, tão cheia de ideias, tão cheia de vozes, que às vezes fica difícil a gente parar e concentrar numa só. E eu queria que o Espírito Santo usasse a minha voz, usasse a minha boca, mas que você atentasse para Ele, como ovelha que é dele, do Senhor Jesus, e não minha em primeiro lugar. Eu estou aqui só como mordomo, só como pastor auxiliar de Jesus, né? Obrigado, Senhor, porque nós podemos cantar as maravilhas que o Senhor já fez, e ao cantar essas canções, essas palavras, nós vamos repetindo, nós vamos insistindo, nós vamos gravando no nosso coração. E sempre foi assim a tua chamada ao povo de Israel, e é também ao nosso coração. Ouve, ó filhos de Deus, ouve. E nós temos cantado para que os nossos ouvidos ouçam a palavra que o Senhor já nos disse. E obrigado porque podemos fazer isso, esse momento gostoso que tivemos, que seja agradável ao Senhor. Mas agora nós queremos parar, Senhor, como ainda em centenas, milhares de lugares, milhões de lugares se param para meditar na Tua palavra. Tantas informações nós temos, Senhor, tantas vozes, tantas imagens, tantas coisas que nos levam a nos distrair, e eu te peço agora que o Teu Espírito Santo nos traga cativo ao entendimento da Tua palavra, que as mentes sejam desencasteladas, que as barreiras que se levantam muitas vezes por causa de medo, por causa de experiências negativas, até com as questões bíblicas ou de igreja, sejam agora, Senhor, superadas pela candura, pela bondade, pela beleza da Tua pessoa, falando calmo, sereno e tranquilo a cada coração. O Senhor conhece os Teus filhos, suas lutas, suas batalhas, e eu sei que o Senhor quis que eles estivessem hoje aqui para ouvir esta palavra, e que o Senhor me dê capacidade, Senhor, para transmitir conforme o que o Senhor tem ministrado já aos nossos corações. É a minha oração, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Esse amém ajuda, porque assim seja, né? Irmãos, nós temos sentido que a gente estava entendendo muita coisa pela perspectiva religiosa e não pela luz que o Evangelho deve trazer. Paulo fala na na carta a Tiago não, Gálatas, no primeiro capítulo de Gálatas, melhor dizendo, que eles tinham passado do Evangelho para um outro Evangelho, e daí ele cria essa realidade que existia outro Evangelho. Já, isso na década de 60 depois de Cristo, eu me admiro que vocês passaram para um outro Evangelho que na verdade não é Evangelho.
E aí ele vai dizer uma coisa assim bem drástica ou dramática. Eu vou dizer para vocês, se alguém trouxer um outro evangelho que não é aquele que eu preguei para vocês, Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é o evangelho dele. E por isso vocês têm paz com Deus. E têm direito a todas as coisas que ele conquistou para vocês. Esse é o evangelho de Paulo. Ele falou, eu vou dizer que se alguém pregar alguma coisa diferente, que seja considerado maldito. De tão sério que é isso. Nós não atentamos às vezes para essa seriedade, porque com o passar dos séculos, né, até depois da reforma protestante, nós tivemos muitas versões, doutrinas, teologias, interpretações, e aí a gente fala assim, né, para não dar discussão, religião e futebol não se discute, né? A gente só fala que o Palmeiras não tem título, hein? Principalmente o Guto lá fala. Mas o resto a gente não ousa brincar mais, né? Principalmente com corintiano e flamenguista. Então não se discute. E tem gente que tem na perspectiva religiosa uma coisa assim bem xiita mesmo, né? Que se você chegar e falar alguma coisa é capaz de te bater, né? Mas a gente tem procurado evitar, como diz Paulo, de ser contencioso. Isso não nos exime da condição e da responsabilidade de nós falarmos a verdade. E verdades existe muitas. Relativismo é uma coisa que é uma marca, né, dos últimos 100 anos, vamos colocar assim, né? E é uma proposta, inclusive, bem desenhada, bem arquitetada, por uma tal de escola de Frankfurt, que foi até lá atrás, falou assim, nós temos que derreter os sólidos. Era uma frase de Karl Marx. De que ele estava se referindo? O que impede a progressão da nossa mente, da humanidade avançar, é a religião cristã. Nós temos que destruí-la, nós temos que dissipá-la, nós temos que dar um jeito de fazer com que ela se dilua. E essa proposta, ela alcançou a Europa, e dizem, né, que a Europa, ela se tornou praticamente um continente que é ateu, e é mais pelo lado da ciência, etc. Estados Unidos, a gente vê que vai avançando essa ideia cada vez mais. Na década de 60 entrou essa ideia nas universidades, e você vê ali milhões de jovens já com essas perspectivas contrárias, né, ao evangelho. Mas talvez porque esse evangelho que começou a ser pregado não é o evangelho de Cristo. Porque a verdade de Cristo, o evangelho de Cristo, ele é receptivo aos filhos. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Às vezes a pessoa nem sabe que é ovelha, mas ela é ovelha, ela vai ouvir a palavra e ela vai, ao contrário dos fariseus, ouvir a voz do Senhor Jesus e ela vai se render. Porque a graça, ela é irresistível aos filhos de Deus. E você não me pergunte como é que se classifica quem é quem não é filho de Deus. Eu acredito que seja bastante por causa da questão de orgulho, de prepotência, de arrogância, porque Deus, ele despreza, ou melhor, Deus abate aqueles que se exaltam e ele levanta os que se humilham, né? E ele concede graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. A soberba do conhecimento, de você achar que você sabe mais, e aí nós pegamos doutores e pós-doutores, e nós pegamos pessoas também muito simples, que não têm nem faculdade, mas que são de espírito forte, pessoas de personalidade forte, falam assim, não, é assim, acabou, e então você prefere não discutir, né? Fala, não vou brigar, porque religião não se discute, mas o verdadeiro evangelho precisa ser pregado. E o verdadeiro evangelho é simples. Paulo deixou claro para eles, ele fez um contraste numa coisa ali em Gálatas. Ele falou assim, não tem mais a lei de Moisés para vocês seguirem como regra de fé e prática, e não tem mais circuncisão. Essa que é a questão. Em Cristo nós mergulhamos na essência da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como eu vos amei. Ele até melhorou. Ele não falou amar como vocês se amam, porque ele já sabia que chegariam dias que os homens não iam se amar mais. Porque quem se degrada, se destrói, quem chega ao estado que o ser humano, né, há uns 50 anos está, não pode se amar. Então, se continuar a se amar como a você mesmo, então, por isso tem gente que não ama ninguém, não ama nem a si mesmo, como é que vai amar os outros? Aí ele colocou, quero que vocês se amem como eu amei vocês. E João, na primeira epístola, no capítulo 3, verso 16, ele coloca lá, que nós devemos, como ele deu a vida pelos nossos irmãos, nós devemos dar a nossa vida também. É literal? Não, é aquela proposta de você não viver para você. Porque se você viver para você, você vai mergulhar num abismo sem fim.
É por isso que ele fala: olhem para mim e sejam salvos. Pedro, você olhou para as águas, afundou. Olha para mim, você não afunda, você caminha sobre as águas, você caminha sobre os problemas. Amém, irmãos? E isso tem que acontecer todos os dias, porque cada dia é um dia novo. Cada dia é um dia novo. A gente pensa em 10 anos, 20 anos, os coaches falam assim: onde é que você vai estar daqui 10 anos? Projete. Isso é uma coisa boa, para você não ficar na mesma, na mesmice. Mas o amanhã pertence a Deus. Nós vivemos cada dia dependente da sua misericórdia, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O que é misericórdia? É a palavra usada no Novo Testamento para graça. Então a graça do Senhor se renova dia após dia sobre nós. E na pregação do Evangelho, houveram essas mudanças muito grandes. Agora aqui a gente percebe que Deus ele foi preparando a palavra para nós consultarmos de uma forma que nós pudéssemos cada vez mais entender o que aconteceu a partir do evento Jesus Cristo. E o grande intérprete disso, na verdade, foi o apóstolo Paulo. E ele vem com essa palavra aqui que nós lemos, ele é explicativo essa conjunção. Portanto, se alguém está em Cristo, e como é que é estar em Cristo? É estar na igreja? É estar numa religião? Nem sempre é possível estar numa igreja. Por exemplo, na China, em lugares que já vimos que foi perseguida a igreja, você não podia ter igreja. Está chegando um tempo em que logo não teremos igreja. E aí, como é que vai ficar? Você faz parte do templo, você é a igreja. Pode ser que cheguem dias que nós, se Jesus não vier buscar a igreja, a gente sofra alguma opressão, que a gente sinta cada vez mais falta de estar juntos, como igreja, como congregação, na verdade. Porque esse ajuntamento aqui não existe em lugar nenhum. Você pode fazer uma reunião do presidente da república, do governador, pode fazer uma reunião da pessoa mais importante que for e agregar pessoas. O que acontece na reunião do culto solene dos filhos de Deus é incomparável. Seja aqui na sua casa, onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali, o Senhor disse: eu estarei no meio de vós. E é Ele que faz essa doçura, essa alegria, Ele que traz essa completude, essa realização, que falta em tudo quanto é outro lugar e qualquer outra reunião. É objetivo, completa mesmo. Jesus disse para a mulher samaritana: eu tenho uma água que vai fazer jorrar rios de águas vivas dentro de você. A presença dEle. Então se tratou de muitos outros assuntos, e aí se perdeu a centralidade do Evangelho, porque o que Jesus fez na cruz é uma coisa absurda, ela foi considerada como escândalo, como loucura. Se for filosofar em cima disso, é tipo escândalo, loucura, não tem sentido. Agora, na sabedoria de Deus em Jesus, Colossenses 1, que nós temos cantado aqui, Deus fez convergir todas as coisas nele, porque ele é a exata expressão da glória de Deus. E aí vem Paulo dizendo: se eu estou nele, eu sou nova criação. As coisas velhas, antigas, já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós temos mergulhado nisso, que nós estamos em Cristo, que não é nós que fazemos, é Ele que fez, é Ele que faz e Ele que sempre vai fazer. Ah, pastor, mas o cristão tem qual responsabilidade então? Ele tem a responsabilidade mais difícil, que é a responsabilidade de crer. Montaram-se sistemas de ações e de práticas religiosas, cristãs, mas a pessoa chega à conclusão de que aquilo, chega uma hora que vai ficando assim, tudo muito corriqueiro, muito comum, faz no automático, e falta vida. É bom, já falei, dá umas regras para nós assim, regula a sociedade, mas isso não faz nós vivermos a nova criação. Essa nova criação é algo muito maior do que nós imaginamos, e fomos limitados e fomos barrados com as ideias religiosas, onde você alcança um patamar de moralidade, de ética, de bons costumes, e você se contenta com aquilo. Eu sou cristão, porque eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquele outro, não faço aquele outro. Mas você se limita àquela regra de um estatuto humano. E se for para mergulhar nas teologias, é bem complicado, porque a lógica humana não é igual à lógica de Deus. Então por isso que tem essas divergências. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Vamos então caminhando. Veja só, não dá para aprender lá, e não dá para se limitar a esses códigos, a esses cânones. O que Jesus tem para nós é muito mais. Vai além. O que é ser nova criatura? O que é ser essa nova criação? É se coadunar, é se ajustar a esses códigos morais?
que na maioria das vezes faz a gente se sentir muito orgulhoso de ser crente, como o publicano. Eu, graças te dou, porque eu não sou segundo os homens normais, pecadores. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. Eu poderia chegar e dizer para os irmãos que desde calancinho eu sou crente, que eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, nunca fiz aquilo, um monte de coisa. Mas o que o meu fazer faz por mim? Ou o meu deixar de fazer faz pela minha salvação? Nada. Ele diz, tetelestai, está consumado. Quando Jesus vai para a cruz, Pedro chega para ele e fala assim, não, senhor, o senhor não vai não, de jeito nenhum. O senhor é nosso rei, eu não vou admitir que o senhor vai morrer. Porque Jesus tinha acabado de dizer para ele assim, você é Pedro, e sobre essa pedra ficaria a minha rocha, minha casa, né? E na verdade estava falando sobre Jesus, sobre a declaração que ele fez, que ele é o Filho de Deus. Mas o Pedrão já assumiu a assessoria de Jesus, achou que era o agente divino de Jesus. Ele falou assim, não, eu vou para Jerusalém. Ele falou assim, não está na tua agenda, não está na minha agenda, você não vai morrer, de jeito nenhum. Ele já se colocou no lugar e Jesus falou assim, já entrou o Satanás na cabeça dele, né, o adversário, arreda-te de mim. É um negócio louco que acontece ali, né, entre um versículo e outro. Uma hora ele é o cara, daqui a pouco ele já é o Satanás, né? Arreda-te de mim, porque você não conhece, não entende as coisas de Deus. É aí que eu queria que nós focássemos. O plano de Deus, o que Deus fez através de Jesus, ele confunde a sabedoria até dos anjos, dos demônios, dos homens, das lógicas, filósofos, confunde tudo. É só você pensar o seguinte, que Jesus várias vezes colocou essas máximas. Uma delas, que é bem conhecida, aquele que for o último, será o primeiro. Você quer ser servido? Sirva. Não tem cabimento, né? E assim ele foi fazendo contraste sempre entre a lógica humana, o projeto humano, o sistema humano e o que ele de verdade tem a sabedoria para nós. Então esses códigos podem nos fazer, quem sabe, nos sentir alienados do verdadeiro propósito. Não é para alcançar um patamar moral ou um código de ética para a vida que você se sente, sabe, o máximo e fala, eu cumpri, eu estou aqui já, né? E na verdade o parâmetro é entre nós, porque eu posso ser melhor que você nos meus comportamentos, ou você ser melhor do que eu, mas você consegue ser melhor do que Deus? Você consegue ser como Deus? Porque o padrão é o dele, não é o nosso. Então só tem um jeito, é a gente mergulhar nessa ideia do que é ser nova criatura. O que é ser nova criatura? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Pedro 2, 23, que tem uma declaração de Pedro aqui maravilhosa, o 24 também, que daí é a consequência do que ele fez, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 21. E especificamente o verso 23. Bom, esse texto traz um desafio para nós, de entendimento para desfrutar do que é ser nova criação, do que é desfrutar dessa nova vida. E aí vai de você estar satisfeito, né? Que a gente vai, seguindo as regras, você chega a um patamar. De repente você burla as regras e quer voltar lá atrás, como se tivesse zerado o videogame, vamos começar de novo. E daí você de repente alcança de novo esse patamar e fica feliz. Você olha, eu estava desviado, agora eu voltei, agora eu estou crente de verdade. Só que chega num ponto, você pega e destrói o jogo inteiro, e fala assim, já enjoei desse jogo, eu quero um jogo novo, porque assim, eu já sei fazer. Falando na linguagem dos jovens aí, né? Eu preciso de um jogo novo, já cansei desse. Ou uma série que já chegou ao fim, terminou, e falou assim, vou assistir de novo, começa tudo, e se engana a tua cabeça, essa parte não tinha visto ainda, que bom que eu vi de novo, né? Para você começar, e você fica nesse ciclo interminável, vai na igreja, sai da igreja, vai na igreja, sai da igreja, né? E movimento, e trabalhos, e coisas, etc. Porque não é muito difícil seguir as regras dos homens, não. Um regulamento de igreja, não é muito difícil. E se você falar assim, não, eu sou determinado, vou fazer tudo o que me falaram para fazer. Eu, por exemplo, quando passei da igreja adventista para a presbiteriana renovada, que tinha as coisas dos usos e costumes, né? A gente vivia debaixo de lei, guardar o sábado, não comer carne de porco, não comer peixe de couro. Ainda bem que não tinha muito peixe lá em Ponta Grossa, né? Porque aqui ia me dar mal, né?
Mas um salmãozinho acho que eu não ia comer nunca na vida, né? A bisteca de porco, por exemplo, quando eu comi a primeira vez, a milanesa, já falei para os irmãos, eu falei, eu não quero mais fazer parte dessa religião, eu vou comer bisteca de porco agora. Não, mentira, não fiz isso seria insulto. Mas você vem de regras difíceis de cumprir. Aí cai no sistema e fala, não pode ver televisão, não pode ir no cinema, não pode usar shorts, não pode jogar bola, você não pode namorar uma menina que não é crente, você não pode viver, eu não podia viver, entendeu? Daí o que eu fazia? Vivia em casa e na igreja, em casa e na igreja. E aí na igreja que você encontra as pessoas tentando sobreviver esses regulamentos, e uma grande parte só, né, na frente dos outros fazendo, na sua vida não aguenta. A nova criatura, ela não é uma nova criatura para seguir regras. Escute isso que eu estou falando, se quiser anotar, essa frase é nova, é original. A nova criatura não é uma nova criatura para seguir regras, ela foi possibilitada então a guardar a lei, ela foi possibilitada a seguir as regras, e ser uma pessoa boazinha, não ser uma pessoa nunca mais maligna. Não é, porque mesmo depois de tantos anos, se eu perguntar para os mais velhos aqui, você não teve vontade de dar um tiro na cara do Renan Calheiros? É a maldade que surge em nós. E daí, isso não é nova criação? O Renan Calheiros, foi só vontade, ninguém vai dar esse tiro, viu? Não é uma proposta, mas é irritante, é uma coisa que você fica com vontade de socar a cara do cara, ou da sogra, ou do filho, pegar o filho e jogar na parede, cala a boca. Essa não é nova criatura? Não é isso, é muito mais, e nós só vamos encontrar, para nós lermos o texto, o parâmetro nessa pessoa aqui. E é por isso que a religião e o espírito da religião e o Satanás mesmo fizeram das religiões você tirar o foco de Jesus cada vez mais. Não, eles estão na igreja, eles se renderam a Jesus, então vamos fazer com que esse ajuntamento se torne uma religiosidade, né, uma ideologia, e daí aquele que é o principal alvo seja deixado de lado cada vez mais. E a gente coloca atenção em outras coisas, que é o que o Espírito Santo está mudando nesses últimos dias aí. Já tem aproximadamente 2 décadas que o Espírito Santo vem reavivando a graça, que é o nosso Senhor Jesus, em vários lugares. E é um avivamento da graça no mundo inteiro. Eu me sinto privilegiado por ter me rendido a isso, conhecido, por mais pedras que já me jogaram, né? Agora que divorciou 2 vezes, vem falar de graça, né? Achei que ele está querendo justificar os erros dele. Não, eu queria fugir, sair correndo, nunca mais ver vocês. Mas o Espírito Santo falou para mim, essa tua vergonha, que você acha que é uma vergonha, que é uma coisa humana, eu já venci na cruz do Calvário, já paguei por você, está justificado. E eu estou tentando me convencer disso, porque não é fácil não, você tem uma vida, uma mente religiosa, uma mente cheia de lei, de regras, uma vida inteira. Vou fazer 50 anos dia 2, já falei para os irmãos? Já falei? Que dia 2 eu fazia 50 anos? Uma vida inteira pensando assim, é difícil você mudar, e tirar o teu mérito, né, e você se encontrar nos méritos de Cristo. Não é difícil seguir as regras dos homens, mas isso não é o ideal ainda, não é o que Cristo quer, por isso que Ele está mudando tudo. Olha o 21, fala assim, 1 Pedro 2,21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Não, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Olha o 23, o que é ser nova criatura? Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Lembrando que essa palavra, em primeiro lugar, foi escrita para irmãos judeus convertidos. Pedro, Tiago e João ficaram responsáveis. Sempre que você lê a epístola de Pedro, Tiago e João, ela não se aplica primeiro à igreja, aos gentios, porque eles falam muita coisa
da religião judaica, eles se reportam muito a costumes judaicos. E Paulo disse, em Gálatas mesmo, ele falou assim: Pedro, Tiago e João ficaram cuidando dos irmãos da circuncisão. Eu, Barnabé e Silas fomos para os gentios. Então a igreja, ela não é uma extensão de Israel. A igreja é um apêndice, e é algo que Deus já planejava fazer. Os gentios, que não nasceram judeus, eles são uma outra história, tanto que Paulo deixou bem claro várias vezes: não é para vocês guardarem a lei mosaica, não é para vocês circuncidarem. Se vocês fizerem isso, vocês estão negando a Cristo e caíram na graça. Pastor, mas nós não seguimos a lei, nem civil, nem cerimonial, mas nós seguimos a lei moral de Deus, que é inviolável. Não, nós seguimos Jesus, que cumpriu a lei moral de Deus, a civil, a cerimonial. Nele, nós cumprimos todas as coisas. Se um adventista chegar para você e falar assim: mas você não guarda o sábado é um selo de Deus, é algo que é eterno, é perpétuo. Não, eu guardo. Mas você não guarda? Eu guardei em Jesus, Jesus guardou por mim. O fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê. Amém? Está ensinado? Mas veja o que ele está falando aqui, que essa pessoa, Jesus Cristo, que é aquele que nos tornou nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Como ele é? O contraste da pessoa de Jesus com os descendentes de Adão é a única forma de entender o que é ser nova criação. Vou repetir: o contraste de Jesus Cristo, ou da pessoa de Jesus, com os descendentes de Adão, que somos nós, é a única forma de entender o que é ser nova criatura. E daí nós temos que olhar para o Evangelho com essa perspectiva e nós pensarmos numa coisa: Jesus não tinha pecado, certo? Não conheceu pecado, não praticou pecado e não tinha pecado. O que Jesus não tinha no seu caminhar na terra, os 33 anos que ele teve aqui? Ele não tinha culpa. Ele não sentia culpa. E aí eu quero que você caminhe comigo aqui um pouquinho, um rápido raciocínio, depois a gente continua falando sobre isso. Só despertar os irmãos. Lembra que eu preguei esse dia sobre o ciclo da culpa? Esse dia não, acho que foi ano passado. Foi esse ano já, né? Eu preguei sobre o ciclo da culpa. Quando a gente se sente culpado e a gente culpa os outros. E daí é aquela coisa de transferir a culpa. Certo? Esse ciclo da culpa que nos mantém ainda reféns de um monte de coisa. E na limitação de não vivermos a nova criatura. Agora, se você entrar nesse raciocínio comigo: Jesus não tinha pecado, portanto não sentia culpa. Nunca. Nós não lemos em João 8? Vamos voltar lá? Abre aí João 8. Já que estamos, numa manhã de domingo, transformar a pregação numa escola dominical, num estudo bíblico. Eu sempre faço isso. Normalmente eu carrego os irmãos de textos bíblicos, vocês podem anotar, mas é justamente para que os irmãos vão, porque eu saí na frente, irmãos. Há 5 anos, o Senhor me fez enxergar a diferença entre religião e Jesus Cristo, a graça e a religiosidade. Então a gente tem falado, essa palavra acaba ficando até um pouco insistente, mas se nós entendermos que nós estamos vivos por causa da misericórdia do Senhor, você tem que falar de graça o dia todo e pedir misericórdia para Deus sempre. Aliás, entender que você já recebeu misericórdia. E João, no primeiro capítulo desse evangelho aqui, ele vai falar que é graça sobre graça, é como se fossem ondas. Sabe a onda do mar? Ela vai, vem, e daí se renova, é graça sobre graça, favor sobre favor, favor sobre favor, e é uma mudança de mentalidade. E é muito difícil mudar a mentalidade religiosa, é muito difícil. Mas nós temos que entender que o Senhor sempre está nos fazendo avançar. Você pega uma pessoa que é católica, apostólica romana. Eu convivi com a esposa de um presbítero, que ela falou: pastor, mas eu não posso deixar a religião dos meus pais, Compreensível, é compreensível. O pastor compreende tudo, Pode não concordar, mas compreende. Eu falei: mas encare de uma outra maneira. Encare que se você der esse passo adiante, e você caminhar um pouquinho mais para frente, você não vai estar abandonando nada, você vai estar fazendo um upgrade, você está fazendo um novo caminho dentro desse que vão ser reveladas coisas novas para você. Foi assim com Paulo.
Ele era um religioso da pega. Aí Jesus aparece para ele e fala assim: eu sei, Paulo, que você é um cara bom, mas você está parado no meio do caminho, você tem que ir para a próxima fase. E é isso que eu estou fazendo com você. Eu vim pessoalmente aparecer para você, para te levar para a próxima fase, porque ninguém vai te convencer de deixar essa religião tua. E aí, imediatamente, ele entendeu e começa a ser, né, uma outra pessoa, e vai estudar, e vai entender o que está acontecendo. O que ocorre? Os irmãos dele, que inclusive eram menos praticantes que ele, queriam jogar pedra nele e matar ele. Porque as pessoas se agarram a verdades que elas acham que são só aquelas. Mas o Senhor tem um maná novo para a gente todos os dias. Tem um alimento novo. Pensa comigo, é gostoso você requentar a comida do almoço para comer na janta? Você pega uma marmita e você está lá com aquela comida que já começou até, você não sabe, mas está cheio de bactérias ali. Aí você vai comer à noite, dá uma cheiradinha, não dá para comer ainda. Mas você fazer um feijãozinho que dá trabalho na hora do almoço, e fazer um feijãozinho novo na janta, né? Você comer com aquele arrozinho, é outra coisa. Você pegar uma carne, né, que está... Eu, por exemplo, gosto de churrasco, mas eu não sou muito de comer carne, depois que ela ficou lá naquele estado de arroz carreteiro, eu já não sou muito a fim de comer aquela carne. Meu estômago é bem sensível. Eu preferia fazer 2 churrascos, mas daí não aguento, né? Agora a gente tem requentado marmita faz tempo, né? Eu já sei disso, pastor, mas vamos comer de novo, né? Vamos requentar a marmita, requentar a marmita. Estou usando uma metáfora aqui, né? Vamos, Abraão saiu da casa dos seus pais, e aí não sei o que, e vai, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, vai, marmita requentada, vamos lá. O que tem de novo? Porque você não tem vontade mais nem de ir para a igreja, porque você já sabe, fala assim, não dá para eu pegar e me formar e agora só ir trabalhar, eu não quero mais voltar para a escola. Foi com uma irmã de 80 anos, falou, pastor, quando que eu vou pegar meu diploma de formado da escola dominical? Já faz 50 anos que eu frequento a escola dominical. Eu já sei tudo isso que o pastor está falando. Agora, será que é só isso que Deus tem, o Todo-Poderoso? É só o que está aqui nesses 66 livros que Ele tem? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Ele tem mais para nós. Ele tem mais. Então, se Jesus não tinha pecado, Ele não tinha culpa, caminha comigo nesse entendimento, para nós caminharmos por encerramento. Como eram as ações de Jesus? Como é uma pessoa que não se sente culpada nunca? Como vive uma pessoa? Como que se comporta uma pessoa? Como que ele olha? Como que ele ama? Como que ele vê? Porque a culpa é uma coisa tão terrível que veio sobre o homem, porque o homem pecou em Adão, os descendentes de Adão herdaram essa natureza, que nós não herdamos só a natureza pecaminosa, nós herdamos o peso da culpa sobre nós. E nós vivemos na dinâmica da culpa, e normalmente transferindo a culpa para outros. E, na melhor das hipóteses, nós pegamos uma ideia de que, bom, me dá as regras que eu vou seguir, para que eu não me sinta mais culpado. E de tanto sentir culpa, tem pessoas que se suicidam. E às vezes culpas que não são tangíveis, não tem fundamento. Mas Pedro negou Jesus e teve arrependimento, que é aquele sentimento de comparação entre o que ele pensava e o que ele deveria ter pensado, porque arrependimento é metanoia, tem que mudar a mente. O Judas traiu, não teve metanoia, teve remorso. Na maior parte das vezes nós sentimos remorso, nós não mudamos a mente, porque esse Deus que nós temos não pode mostrar para nós algo que você pegou um alvo errado e você não acertou, né, no caso, você acertou no alvo errado. Então essa é a definição de pecado. E ele vai falar para você, agora não tem mais jeito, agora não adianta mais para você. Não, ele mostra para você que você errou o alvo, para que você metanoie-se, você mude a tua mente. Isso é arrependimento. Remorso leva à morte. Judas foi e se enforcou. Ele resolveu o problema dele. Eu sou o problema, então vou resolver meu problema. Vou resolver o teu problema. E o Satanás, né, ele não deixou de ficar ali na mente dele, aquele filme Jesus, a Paixão de Cristo, lembra? Que depois quando ele trai e vai entregar as moedas, não tem mais jeito,
Aí o Satanás veio para cima dele, e ele tem aquelas visões daquele serzinho pequeno pulando nele, mordendo ele, e as crianças jogando pedra. Ele ficou atormentado, porque quando a pessoa pega esse caminho, dizendo, eu vou resolver meu problema, ela fica atormentada, não falta demônios. Por isso nós temos que tomar cuidado e orar, né? Orar, e entendermos uma coisa, olha, deve ser muito bom você viver sem culpa. Já alcançou esse estágio assim? Olha, aconteceu comigo, mesmo estando na igreja, quando eu tive uma experiência nova com Cristo, com 15 para 16 anos, na Presbiteriana Renovada. Você fica leve, você fica assim, sabe, tudo é bonito, você olha para tudo, por quê? Porque você teve um encontro com essa mensagem, teus pecados estão perdoados, você não tem mais inimizade com Deus, para Deus você é aceitável, é aquele momento de nascer de novo, e você sente tão bem, você quer falar de Jesus para todo mundo, você fica leve, mas de repente colocam você dentro de uma igreja, de uma religião, e daí mostram para você como você se tornar mais culpado ainda, e aí você vai indo, gasta todo aquele gás, e entra nesse ciclo vicioso da culpa, e a tendência é a gente tentar transferir isso, o tempo todo. O patrão, que o seu sócio acionista mais majoritário pressionou, que pressiona os encarregados, que pressiona os funcionários, que chega em casa e desconta um no outro, porque não é só homem que trabalha, é homem e mulher, né? E daí, para não descontar um no outro, às vezes desconta nas crianças, e às vezes você vê criança tentando enforcar cachorro, gato, né? Ele tem que descontar, ou mesmo a gente chutando cachorro e gato, e o cachorro desconta no gato, e o gato no rato, e assim por diante. Todo mundo quer, né, transferir a culpa, é só uma linha de pensamento. Pensa se não funciona assim. E a gente trabalha nessa dinâmica da culpa. Mas como que é viver sem culpa? Olha para Jesus, e você podia pegar só alguns casos, né? O caso da mulher adúltera, estava todo mundo errado ali, todo mundo com pecado, mas ela era o bode expiatório, vamos matar ela, que a gente metaforicamente mata o nosso pecado também nela. É isso que está acontecendo ali. Jesus que não sente culpa, Jesus que veio para salvar e não condenar, ele só ressaltou isso, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Porque como religioso e rabino, eles chegaram com uma proposta bíblica para ele. Olha só, escuta só, Senhor, na nossa lei está dito que a pessoa que for pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. Então, pressupõe que quem não for pego, está de boa, né? E no caso dela não era esse caso, ela foi pega. Eles falaram assim, no ato do adultério ela foi pega. Moisés disse que tem que apedrejar, e tu que dizes? Ele é o pastor, ele é o legislador, ele é o rei de Israel, ele é um homem que não pode passar por cima das leis, então, logo ele poderia estar naquela posição, ainda bem que não foi comigo, vamos matar, vamos apedrejar, leva ela e apedreja, lei é lei, sed lex dura lex, não tem jeito. Jesus não sentia culpa, então ele conseguia ter misericórdia. Quem vive debaixo de culpa não tem misericórdia. Quem se sente culpado não tem empatia. E aí essa observação que eu estou colocando é para nós entendermos o que é ser nova criatura, tá bem? Já despertei os irmãos. Como agem os filhos de Adão desde que Adão ouviu a voz do Senhor? Adão, Adão. Adão, cadê você, Adão? Como se estivesse brincando de pique-esconde com Deus, né? Aí ele sai de trás da árvore e fala assim, Senhor, eu ouvi a tua voz, tive medo. Mas por quê? Porque eu estava nu. A minha justiça, a minha cobertura de luz saiu de mim. Agora eu estou em trevas e eu sei que eu estou em trevas. Não é roupa, mas era o sinônimo para que ele pudesse se sentir guardado, protegido. Quem te falou que você estava nu? A mulher. Me deu do fruto e eu comi, e o Senhor falou que eu ia ficar sabendo do bem e do mal, e eu fiquei sabendo. Ele transfere a culpa para a mulher transfere para a serpente, e aí, né, o Caim já acusou Abel com certeza na sua cabeça, não, Deus não recebeu o meu sacrifício, porque você fica puxando o saco de Deus, que você fica se interpondo no meu caminho, e foi e matou o seu irmão, e aí, a morte, o pecado, e todas as coisas vêm reinando desde lá.
Porque a natureza dos filhos de Adão é uma natureza de se sentir culpado o tempo todo. Veja bem, Jesus andou 3 anos com os discípulos, 3 anos. Você não vê nenhuma vez Jesus apontando o dedo para eles, como um pai às vezes, que é a dinâmica que nós aprendemos. Olha só, eu já falei 2 vezes, na terceira você vai apanhar. Ou chegar e falar assim para o Pedrão: Pedro, por que você não é que nem o João, Pedro? Ô Pedro, o João é um cara tranquilo, não é intempestivo, não é uma pessoa que fica dando bola fora, Pedro. Não dá para você ser que nem Tiago, que é as comparações que nós fazemos com nossos filhos, né? Tem o queridinho do papai e da mamãe, então sempre está fazendo comparações. E daí o que a gente transfere nessa hora? Culpa. Deixa eu falar uma coisa. Eu não estou falando de culpa normal, sabe? Aquela coisa de você fazer reflexão. Não devíamos nem usar essa palavra culpa, porque culpa é uma palavra ruim. Que tem a culpa neurótica. E tem pessoas que têm uma vontade, tem um negócio de perfeccionismo, que ela se sente culpada o tempo todo. Ah, eu fiz desse jeito, estava errado. Não, eu podia ter feito melhor, mas eu podia ter ido. E tá essa culpa neurótica. E daí, se você entra numa religião que coloca em você determinados pesos que você não consegue levar, essa pessoa vai ser uma neurótica, um crente neurótico. Mas enfim, Jesus não sentia culpa. Os filhos de Adão sentem culpa o tempo todo. E eu falei que é tão sério isso, que precisou ele vir e morrer. E Pedro termina aquela palavra que nós lemos dizendo assim: mas ele levou sobre si os nossos pecados. Porque pecado é errar o alvo, é não acertar, é errar. Logo, se os meus erros, né, a culpa dos meus erros foram lançadas sobre ele, não só a culpa, mas os erros também, ele veio fazer aquilo que nunca uma religião conseguiu fazer, que é tirar de nós o pecado. O sacrifício feito pelos animais, ele cobria o pecado, tem que sempre lembrar disso. Cobria, certo? Asperge o sangue, uma vida por uma vida, cobre. Quando João olhou para Jesus, descendo lá no Jordão para ser batizado, ele falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu quero encerrar, irmãos, essa provocação que a gente pode caminhar assim com coisas, com detalhes maiores. Você pode olhar Jesus contando a parábola do filho pródigo, Jesus com as crianças, Jesus na frente desses camaradas aqui que estavam acusando ele de ser bastardo. Era a mesma coisa de xingar Jesus de filho da... E aí Pedro vem dizendo isso: quando insultado, não insultava. E nós podemos olhar para Gálatas 5 e ver as obras da carne e fruto do Espírito. A nossa carne sempre vai produzir obras. Obras. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus me fala. Você quer fazer, então guarde os mandamentos, seja perfeito. Você quer crer, crê em mim, que sou perfeito, e em mim você é nova criatura. Dá para entender, irmãos? É sempre um contraste. É mergulhar em Jesus, na dependência de quem Ele é, do que Ele fez, e acreditar nisso, porque o que é mais difícil, o que é mais fácil, é você acreditar em regras que te deem para você num papel, ou te ensine desde criancinha. Cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, mãozinha, o que pega. O Salvador amado, sabe, desde criancinha você é educado, como o judeu era educado. Você vai condicionando as pessoas a um comportamento. Mais novo, nascimento é outra coisa. É por isso que nós temos o maior problema é com os crentinhos que se tornam crentes adultos. Porque eles precisam ter ou passar pelo processo do novo nascimento. Que é uma nova criação. Eu sou nova criação. E não é uma nova criação, tipo assim, olha, você é nova criatura, se comporte como essa nova criatura. Primeiro eu tenho que entender que não fui eu que me tornei nova criatura por mim mesmo. Você consegue entender isso? Você não tem condições de ser uma nova pessoa, uma nova criatura por você mesmo. Ah, fui na palestra, fui no encontro, fui no congresso, agora eu me tornei uma nova pessoa. Você mudou conceitos, você pode ter adquirido novos valores e conceitos, mas nova criatura é outra coisa. É espírito vivificado.
E essa vida espiritual de verdade, prazerosa, gostosa, que nós não avançamos para ela. Nós permanecemos nos primórdios da religião. Pastor, mas já tive experiências maravilhosas com o Espírito Santo. Eram insights, eram faíscas. Você pode ver que veio e saiu, veio e saiu. Você teve momentos maravilhosos, eu também já tive, mas não permaneceu. E às vezes você sai do encontro com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, cheio do Espírito Santo, orando em línguas, aí no carro você fala assim, ô Senhor, eu vou perder minha bênção, cala a boca, guri. A mulher está lá e fala assim, mas você podia ter ido por aqui, olha, pega essa rua aqui, você quer dirigir? Você fala assim, eu já perdi minha bênção. A gente vai no negócio, o Satanás vem tentar a gente. É porque foi só momentos, a gente tem que desejar mergulhar nessa verdade que eu sou nova criatura. Como é ser nova criatura? É possível se nós nos concentrarmos nele, não em nós. E nós temos cantado isso, temos falado isso, justamente com o propósito de que nós nos desafiemos a mergulhar nisso. Isso não é religião, isso é vida espiritual, que está possível para nós. E o que a palavra que, preste atenção, a palavra que mais Deus tem falado no meu coração, tem me intrigado, é o que ele disse para os discípulos: aqueles que creem em mim farão as obras que eu fiz, não só isso, mas farão obras maiores. Já andou sobre as águas, Guto? Então, Jesus andou sobre as águas, ele podia andar sobre um oceano, né? Voar, que nem o Superman, alguma coisa assim. As leis da natureza não sujeitas mais a nós. Aí vem os cristãos poéticos, não, é na forma de amar que o mundo seria inundado por um amor maravilhoso, e a gente vai ser bonzinho com todo mundo, vai dividir as nossas coisas, vamos nos tornar socialistas, né? Vamos. É até uma ideia legal, entendeu? Tem gente que não é por maldade que pensa assim, é porque ensinaram para eles que é assim. Mas não tem nada a ver com isso, tem a ver com algo que nós, eu sinceramente, depois de 30 anos, né? 35 anos, e depois antes religioso, tem me despertado, tem que ter alguma coisa a mais. É por isso que a gente tem uma sede de Deus em nós, colocado pelo Espírito, que a gente chama de sede de Deus e sede de mais de Deus. Só que a gente não sabe o que é. Porque a via religiosa te barra, ela não permite você chegar lá, porque você tem um monte de regras e rankings para você alcançar, para que daí você passe para a nova fase. É monte, é jejum, é oração, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, tua mente tem que ser mudada, e você vai e trabalha, e quando você está chegando no alto da montanha, você coloca um pino mal colocado, bate, e vai puxar a corda, e você desmonta 50 metros para baixo. E você fala assim, meu Deus, tem que começar tudo de novo. Eu acho que tem um jeito mais fácil, é nós acreditarmos que nós somos novas criaturas, nova criação. E essa nova criação não pode funcionar na dinâmica da culpa. Se você se sente culpado o tempo todo, por pequenas coisas ou por grandes coisas, ou porque você não alcançou tal patamar, você está vivendo ainda na dinâmica antiga. Porque Jesus levou sobre si todas as nossas culpas. E todo domingo nós estamos afirmando isso na ceia. Eu como a minha salvação, simbolicamente falando. Eu bebo a nova aliança. Eu posso me tornar nova criatura, ou melhor, eu me tornei nova criatura, ou posso desfrutar dessa nova criação. E a mente de Paulo, pastor de Norá, quando a gente vai olhar, é uma mente diferente, uma mente privilegiada. As experiências que ele teve. E tudo está baseado numa máxima de Romanos 8:1. Aquele que está em Cristo, ele não tem nenhuma condenação. Agora, pois, não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. E estar nele não é algo que nós conquistamos, é algo que ele fez por nós. Amém? Então eu queria que vocês guardassem as duas coisas. O nosso ícone, o nosso mestre, o nosso Senhor, nosso Salvador em primeiro lugar, ele viveu uma vida com comportamentos que se enquadram naquele fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5, e por isso ele agia, falava, ele se defrontava com determinadas situações e continua, né, nos ensinando cada vez mais, porque Jesus não tem pecado.
Ele não tem culpa então, ele é o novo Adão, e daí ele vai, morre na cruz, assume os nossos pecados, para que nós nos tornemos assim, sem culpa. E aí vem a religião e coloca a culpa em você, que faz o antagônico, faz o contraditório, o contrário do que Jesus fez. Porque nós acreditamos que se colocar a culpa, a pessoa vai mudar. Se eu mostrar tuas falhas, você vai mudar. E não muda. Você fica chateado, você tem remorso, mas me parece que é assim, né? Aquela máxima que a gente sempre fala. Se você se sentir vomitado, um cuspe não é nada, né? Quanto mais sujo você se sentir, mais sujo você vai querer ficar, ou vai dizer assim, a mim não tem mais jeito então, eu vou curtir a vida, eu vou viver essa vidinha mesmo que eu tenho, de cabeça de passarinho. E ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Essa dinâmica dos filhos de Adão, dos descendentes de Adão, é a dinâmica da culpa. E nós precisamos nos livrar disso com uma coisa só, crendo que eu sou nova criatura, crendo que não tem condenação mais para mim que estou em Cristo Jesus. E se o diabo próprio chegar e começar a te dar de dedo, seja através de uma pessoa ou de alguma coisa, uma voz que vem no teu ouvido, você fala, o negócio é o seguinte, o Satanás, vai falar com Jesus, porque ele é a minha salvação, ele é o meu pagamento. Se você encontrar defeito nele, aí você se acerta com ele. Eu não tenho defeito porque eu estou em Cristo Jesus. Mas pastor, isso vai fazer com que a gente não queira ser uma pessoa melhor, engano seu. Essa é a dinâmica da religião. E isso é o que nos ensinaram até hoje. E eu não vi ninguém se tornar nova criação ou desfrutar da nova criatura perfeitamente. Amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, sentir o que Jesus sentia. Aquela canção do Padre Zezinho é linda. O que é preciso para ser feliz? Andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. Só que essa música até é a proposta religiosa, porque assim, vamos tentar viver como Ele? Não, vamos acreditar que somos como Ele, porque nós nele vivemos, movemos e respiramos. Aquele que está em Cristo, se tornou um espírito com Ele, é pela fé isso, irmãos. Não tem comprovações científicas e nem teológicas, é pela fé, eu creio que não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Ele leva todos os dias nossas transgressões. E por mais que vivamos da maneira mais correta que existe, a nossa perfeição só pode ter uma origem nele. Porque se o Pai olhar para nós só, a gente está ralado. Como é viver sem culpa? É viver como Jesus viveu. E Ele já resolveu esse problema. Amém? Estamos entendidos? Jesus é o único referencial para isso, entre aquele que é Senhor de todas as coisas e os filhos de Adão. É por isso que Paulo, para encerrar vou colocar isso, diz que nós somos filhos agora e descendência do novo Adão. Amém? Você crê nisso? Pode crer, pelo menos, pode abrir sua mente para crer nisso. Vai dar mais resultado. Nós vamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor Jesus, nós precisamos de iluminação. E a Tua palavra ilumina a nossa mente. Deixando de lado os nossos méritos e as nossas regras e as nossas invenções morais, nós nos suportamos somente em Ti, na Tua moralidade, na Tua regra do amor, no Teu modo de ser. É assim que nós temos, Senhor, aprendido aqui e fazermos um restart, nós fazemos, ó Deus, um momento que a gente parte tudo de novo, mas agora sem o esforço, nós pela fé, nós acreditarmos que estamos no Senhor. Então o Senhor tem nos colocado no coração como nós podemos viver. E como o Senhor disse através de Paulo em Romanos 5, a partir do verso 17, nós reinarmos sobre o pecado, reinarmos sobre as nossas debilidades, reinarmos sobre a enfermidade, reinarmos como o Senhor nos chamou para realmente vivermos uma nova criação. Que agora nós sejamos despertados para isso, Senhor, que o ponto de partida é a Tua perfeição.
é o que o Senhor fez por nós. Nós já recebemos e vamos agora confirmar mais uma vez: eu recebi essa salvação, o sangue e o corpo de Cristo. Eu recebi, fui recebido por Ele, e eu tenho uma nova aliança com Ele. Nessa nova aliança eu posso viver uma vida que não é pautada, dirigida, não é impulsionada por sentir culpa, por se conscientizar, porque isso na verdade transforma muitas vezes a mente, mas não nos torna espirituais, não nos torna espírito vivificado. Apenas a fé que nós somos filhos teus, nascemos de novo da água e do Espírito, pode fazer com que nós vivamos essa nova criação. Ministra, Senhor, em cada coração esse despertar, esse ponto de interrogação que pode ficar no coração dos teus filhos, na mente dos teus filhos. O que é ser nova criação? É ser como o Senhor Jesus, não pelo esforço próprio, mas por se sentir em Ti, vivenciar de forma pacífica, tranquila, amável, desfrutar dessa nova criação que o Senhor me fez ser. Fala aos Teus filhos, Senhor, que possamos assim levar para o dia a dia, abandonarmos a dinâmica da culpa, do apontar do dedo, do julgamento, para que nós possamos, Senhor, ver naqueles que estão ao nosso redor, pessoas que se sentem felizes, se sentem em paz conosco, se sentem agradáveis, ou se sentem acolhidas perto de nós, e não rejeitadas pelos dedos que nós apontamos, pelas falhas que nós mencionamos, pelas coisas que precisam ser transformadas. Você precisa disso, você precisa daquilo, você não pode mais isso, não pode mais aquilo. Senhor, nós precisamos crer mais que já somos nova criação, e através do Teu amor nós vivemos o fruto do Teu Espírito: paz, mansidão, longanimidade, domínio próprio, temperança, fé, alegria no Espírito, porque tudo isso é fruto do Teu Espírito, não é nosso não. Nós, Senhor, é as obras da carne, mas que o Teu Espírito Santo nos leve a compreender que está disponível, a mesa está servida, nós podemos comer, beber e nos saciar em Ti. Ministra aos Teus filhos, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus. Amém.